Salmo de número 139, versículo 17, versículo 18. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, mas jamais chegaria ao fim. Salmo de número 139, versículo 17, versículo 18. Irmãos, amigos que nos ouvem, como nós conhecemos, por exemplo, a Igreja Católica ensina que há um Deus em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E a maioria das igrejas evangélicas ensinam a mesma doutrina: Pai, Filho e Espírito Santo, frequentemente descrita pela palavra Trindade. Outros grupos dizem que Pai, Filho e Espírito Santo são apenas 3 manifestações de uma só pessoa. Ainda outros ensinam também que o Pai é Deus, Jesus uma pessoa de qualidade inferior, quem sabe um anjo, um homem, e que o Espírito Santo é uma força ativa e não uma pessoa. O propósito das nossas mensagens não é defender doutrinas que sejam católicas, nem protestantes. Quando 3 grupos divergem das Escrituras, não temos motivo para defendê-lo. Mas, quando o ensinamento vem das Escrituras, dependente de quem o apresenta, devemos ensiná-lo, porque a Bíblia diz: a autoridade que nos governa é o próprio Jesus, cuja palavra foi revelada no Novo Testamento. Há vários textos bíblicos que entram no estudo sobre a personalidade de Deus, mesmo depois de estudar todos os textos. Nosso entendimento será incompleto. Devemos ter humildade suficiente para reconhecer que Deus, aleluia, está infinitamente acima de todos nós e além de toda nossa compreensão. Davi escreveu: que preciosos são para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Então, irmão, você já conseguiu contar todos os grãos de areia de todas as praias do mundo? Então, não imagine que conseguiria compreender a grandeza de Deus. É o que nos diz a palavra também, Isaías 55, versículo 8 ao versículo 9. Que Deus é grande, é superior, é maravilhoso, é o Altíssimo. Deus fornece informações para nos levar a crer e aceitar fatos sobre Ele. E assim, mesmo sendo incapazes de compreender todos os seus pensamentos, nós aqui na Terra, quando os homens rejeitam tais informações reveladas pelo Senhor, o homem erra gravemente. É o caso das pessoas que procuram explicações de Deus que contradizem as Escrituras. O Novo Testamento, por exemplo, deixa registro claro de alguns fatos sobre Deus que todos nós devemos aceitar. Entre eles, nós observamos que há um só Deus, em Efésios 4 e 6. Há um só Senhor. O Pai de Jesus Cristo é chamado Deus, em 2 Coríntios 1 e 3. Jesus é chamado Deus e, por ordem do Pai, recebe a adoração que pertence exclusivamente a Deus, conforme João 1 e 1, Hebreus 1, 6, Mateus 4, 10, e vai muitos textos que declaram Jesus Cristo chamado Deus e por ordem de nosso Pai Celestial. Estes fatos mostram que Jesus é Deus e não apenas um anjo ou um homem. Quem recusa honrar o Filho, do mesmo modo que honra o Pai, despreza os dois. João disse isso no capítulo 5, versículo 23, que
que quem não honra o filho, igualmente também não honra o pai. Quando se trata de posição ou autoridade, Jesus é subordinado ao pai. João 14, 28. E ele é obediente a ele, ao pai, conforme Hebreus capítulo 5, versículo 8, que nos mostra que ele é obediente. Da mesma maneira que a mulher, ser humana, é submissa ao marido, outro ser humano. Então, Jesus, ser divino, é submisso ao pai, outro ser divino e não humano. Paulo, por exemplo, fez esta comparação em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3, mostrando essa divindade, essa igualdade e ao mesmo tempo a submissão. Jesus mesmo afirmou que o pai e filho são duas pessoas distintas, conforme João capítulo 8, versículo 16, que está escrito: e mesmo que eu julgue, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. Ora, na vossa lei está escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Aqui está Jesus mostrando duas pessoas distintas. Ainda no versículo 54, Jesus afirmou: e se eu me glorificar a mim mesmo, minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, do qual vós dizeis que é o vosso Deus. Afirmou que o Pai e Filho são duas pessoas distintas, no entanto, o Pai glorifica o Filho. Em João capítulo 17, versículo 20 e 23, tem a mesma continuação dessas palavras maravilhosas que saem dos lábios sacrossantos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus não tratou o Espírito Santo como apenas uma força ativa, mas como outro ser da mesma qualidade. João 14 e 16, ele disse: eu rogarei o Pai um outro Consolador, que fique convosco para sempre, para que console o coração de todos vocês que creem em mim. A palavra outro, neste versículo, significa outra, da mesma categoria ou tipo. Assim percebemos que Jesus é pessoa e o outro Consolador também é pessoa. Jesus é Deus e o outro Consolador também é Deus. Ou seja, três pessoas distintas em um só pensamento, em uma só harmonia, em um só poder, todos trabalhando para o engrandecimento do seu nome e para o homem reconhecer que é pecador e precisa dessa força divina para que a gente possa vencer o inimigo que está aí tão perversamente trabalhando para tirar a pessoa dos caminhos de nosso Deus. Por isso, meus irmãos, muitas outras passagens declaram o ensinamento bíblico sobre Deus, mas essas servem para esclarecer os fatos principais. Devemos crer em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, não por causa do ensinamento de uma igreja ou outra, mas por causa das afirmações reveladas por Deus nas Escrituras. Afinal de contas, igrejas muitas tem aqui na terra, mas uma só é aquela que é verdadeira. Qual? Aquela que Jesus descreveu, dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, disse Jesus. Então, querido rádio ouvinte, amigo que está na nossa escuta, essa é a verdadeira igreja. Nós, quando nos reunimos para exaltar e bendizer o santo nome do Senhor, acreditando na palavra de Deus, não apenas palavras ou doutrinas de igrejas. Devemos crer em Deus, como disse, Pai, Filho e Espírito Santo. Esse é o nosso Deus. Não por causa do ensinamento apenas de uma igreja ou de outra. As revelações estão aqui por Deus nas Escrituras, que Ele é Deus, Ele é verdadeiro. E tudo que nós precisarmos, tudo que nós formos fazermos, com ações de graças, com alegria no coração, para que o nome do Senhor seja exaltado. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, maravilhoso Pai que está no céu, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade que tivemos de estar aqui pregando a tua palavra, declarando, como diz o Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo, três pessoas distintas, porém todos de igual poder
de igual modo para nos abençoar, nos ajudar e nos fortalecer cada dia. Em o nome de Jesus, Pai, te peço a tua bênção em favor de todos aqueles que estão à nossa escuta. Que o Senhor venha abençoar poderosamente, Pai, desde agora e para sempre. Amém. Você que está orando, diga amém, que Deus abençoe e nos guarde hoje e sempre.